Olá, meus queridos irmãos aqui do canal do Filho Pródigo. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a irmã Amália. Como vocês sabem, a gente fala dela com muito amor. Ela que é uma amiga aqui do nosso canal. Nós que temos recebido algumas bênçãos por intercessão da irmã Amália. Bom, vamos lá. O nome de batismo dela é Amália Aguirre Queixa. Sobre o nome dela, eu gostaria de fazer já uma correção, que nosso primeiro vídeo, quando nós conhecemos a devoção de Nossa Senhora das Lágrimas e fizemos o primeiro vídeo sobre essa devoção, nós colocamos o nome da irmã Amália como Maria Amália. Então eu estou aqui corrigindo para vocês, graças a Deus várias pessoas notaram, nos alertaram. Então o nome correto dela é Amália Aguirre Queixa. Sobre a data de nascimento, ela nasceu no dia 22 de julho de 1901, no mesmo dia em que a igreja celebra a festa de Santa Maria Madalena. E onde que a irmã Amália nasceu? Ela nasceu no município de Riós, na província de Ourense, na Galícia, na Espanha. A Galícia é uma comunidade autônoma da Espanha. Coloquei um mapinha para vocês olharem. Então, em volta tem branco, esse branco aí é Portugal, embaixo, do lado é Espanha, então a Galícia é essa parte amarela. Ourense está marcado em verde aí para vocês com uma setinha. A capital da Galícia é Santiago de Compostela, que é um dos lugares mais visitados no mundo para os peregrinos, né? Aquelas pessoas que fazem toda aquela caminhada. É um processo, né, de bastante esforço físico, né, que as pessoas fazem até Santiago de Compostela. Então ela recebeu a primeira Eucaristia e o Crisma, ela tinha 10 anos de idade, isso foi em 1911, tem até uma foto aí para vocês. E nesse dia ela teve o primeiro encontro místico com Nosso Senhor, ela viu Jesus. Ela chegou ao Brasil em 1919, aos 17 anos. A família dela tinha vindo para o Brasil antes, mas ela ficou para cuidar da avó dela, que inclusive tinha o mesmo nome, né? A avó dela se chamava Amália. Ela desembarcou no Porto de Santos e foi para Campinas para juntar-se à sua família. Lembrando que nessa época, em 1919, o mundo vivia a primeira pandemia da gripe influenza. Essa gripe que inclusive foi por conta dela que morreram os pastorinhos de Fátima, São Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Em Campinas, a irmã Amália foi catequista e participava da missa diariamente. A partir de 1926, aos 25 anos, ela tentou ingressar em algumas congregações religiosas, não sendo aceita em nenhuma. E aí Nosso Senhor apareceu para ela e prometeu que no ano seguinte haveria uma comunidade de hábito azul na qual ela deveria ingressar. Então foi criada, né, foi fundada uma ordem, e nessa ordem a irmã Amália ingressou. Então no dia 11 de maio de 1928, ela fez a tomada de hábito no Instituto Missionários de Jesus Crucificado e adotou o nome religioso de Amália de Jesus Flagelado. Após 3 meses como religiosa nessa ordem, ela adoeceu gravemente. Ela teve febre, a febre chegava a atingir mais do que 44 graus e estourava os termômetros, muito similar ao que aconteceu com o Padre Pio. E ela permaneceu então enferma entre os dias 14 e 17 de agosto de 1928. Quando foi no dia 21 de agosto, após receber a comunhão, do lado esquerdo dela abriu-se um corte. E aí nos dias seguintes surgiram mais alguns sinais. E como eram, né? Quais eram esses sinais? No meio de imensas dores, né, com a temperatura elevada, ela sentiu abrir, além do lado aberto, que ela estava com o lado aberto, do lado esquerdo, ela sentiu também os estigmas abrirem nos joelhos, nas mãos, no dorso e na planta das mãos, nos pés, na coxa direita, do lado de fora, e na cabeça, que chegou a escorrer sangue pelo rosto. Por conta disso, com o aparecimento dos estigmas, a irmã Amália nunca ficava sozinha. A igreja é muito cautelosa com essas questões, né?
Então Dom Barreto, conforme determinado por Dom Barreto, que era o bispo de Campinas e orientador espiritual da irmã Amália, ela nunca ficava sozinha. Sempre tinha alguma outra religiosa com ela, até de noite. E ela tinha êxtases nos quais fazia extraordinárias meditações sobre a paixão de Nosso Senhor, chegando até a sentir as dores de Nosso Senhor. E após receber os estigmas, porque a irmã Amália, ela tinha os estigmas antes, e eles eram invisíveis, não se via. Ela tinha as dores, mas não era possível ver. Quando teve esse evento que eu narrei para vocês, que foi no dia 21 de agosto de 1928, os estigmas ficaram visíveis. E aí começou então uma série de ataques do inimigo contra a irmã Amália, principalmente durante as noites, naqueles instantes em que aquela religiosa que estava com ela tirava aquele cochilo, assim, dormia, ela começava a sofrer os ataques. Inclusive ela chegou até a ser ferida fisicamente por conta disso. E ao longo da vida dela, da irmã Amália, ela sempre recebeu a visita de Nosso Senhor e da Virgem Santíssima. E por conta disso, o orientador espiritual dela, Dom Barreto, pediu que ela mantivesse um diário onde ela registrava todos os colóquios, todas as conversas que ela tinha com eles nessas visitas. E aí aconteceu algo especial. No dia 8 de novembro de 1929, a irmã Amália, aos pés do altar, pediu a Jesus que curasse uma mãe de família que sofria com uma doença incurável. Ela ofereceu a Nosso Senhor a própria vida em troca, se o Senhor aceitasse. Então Jesus respondeu: se queres alcançar graças, pede-me pelas lágrimas de minha mãe. Irmã perguntou então a ele, foi muito bom que ela perguntou para ele, Então como eu devo rezar? Nesse momento, Nosso Senhor ensinou 2 jaculatórias que vocês já conhecem. Meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, e ensinou também: vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E o Nosso Senhor prometeu também: minha filha, tudo que os homens me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, sou obrigado amorosamente a dar. Meus irmãos, olha que o Senhor nos prometeu, com essa oração da coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Ele prometeu à irmã Amália: minha filha, tudo que os homens me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, sou obrigado amorosamente a dar. E aí, por conta disso, por conta da intercessão da irmã Amália, a mulher ficou perfeitamente curada. 4 meses depois, Nossa Senhora aparece para a irmã Amália, no dia 8 de março de 1930. Nossa Senhora segurava uma coroa, o terço, que é o terço com o qual, o modelo que a gente reza a coroa das lágrimas, e Nossa Senhora disse o seguinte: esta coroa servirá para a conversão de muitos pecadores, a conversão de milhares destes membros de uma seita tão perniciosa para a árvore florida da Igreja militante, e de obrigar o demônio a confessar o dano que esta coroa lhe há de causar. Ou seja, olha só as promessas de Nossa Senhora aqui. Esta coroa servirá para a conversão de muitos pecadores. Então, meus irmãos, vocês, todos nós temos pessoas em nossa família que queremos convertidos, pedimos ao Senhor a conversão. Além do rosário de Nossa Senhora, vamos pedir também com esta coroa das lágrimas da Virgem. Nossa Senhora prometeu também a conversão de milhares destes membros de uma seita tão perniciosa, tão nociva para a árvore florida da Igreja militante. Nós sabemos que dentro da nossa igreja nós enfrentamos algumas coisas que causam muita divisão. Então, rezando a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, toda essa contaminação, essa seita que quer o mal da igreja, vai ser aniquilada. E o demônio vai confessar, ele vai ser obrigado a confessar o dano que esta coroa das lágrimas de Nossa Senhora causa a ele, ou seja, o inimigo está derrotado. E aí logo essa oração da coroa das lágrimas começou a se espalhar, e Dom Barreto, o bispo de Campinas, autorizou que fosse cunhada e fabricada uma estampa com a imagem de Nossa Senhora das Lágrimas. Coloquei aí para vocês a imagem da medalha, que de um lado tem Nossa Senhora das Lágrimas
segurando a coroa, e do outro tem Jesus manietado, que é aquele Jesus amarrado. A irmã Amália, então, ficou conhecida nacionalmente como a estigmatizada de Campinas, tendo sua história contada em alguns jornais. E aí o que aconteceu? Em 1937, Dom Barreto recebeu ordem para enviar os cadernos com os escritos da irmã Amália para o Santo Ofício em Roma. Lembra que ela tinha tudo escrito? E também uma nova ordem para silenciar a devoção. Ele, mesmo defendendo a devoção e a irmã Amália, por obediência, ele recolheu todo o material impresso, as imagens e as medalhas que ele tinha autorizado confeccionar. E também por obediência passou-se a viver o silêncio sobre esta devoção. Foram recolhidas até as imagens que seriam colocadas nas igrejas do país. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Houve uma grande agitação. Então, em 37, Dom Barreto recebeu essa ordem de calar, de silenciar a devoção. E em 1939, o Papa, os documentos, lembra que os documentos foram enviados para Roma? O Papa faleceu, Pio XI faleceu. Esse ano também tem início a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, em 1941, faleceu Dom Barreto. E durante esse tempo, então, manteve-se o silêncio sobre a devoção. E esse silêncio se estendeu. E sempre preservando o silêncio, a irmã Amália mudou-se para Taubaté em 1953. Nessa época, ela estava gravemente enferma do coração e sofreu alguns infartos por conta da transverberação, que eu já vou contar para vocês o que é. Nessa época, o bispo de Taubaté era Dom Francisco Borja, nascido em Campinas e conhecedor da história da irmã Amália. Então, esse foi um dos motivos por que ela foi transferida para Taubaté. Então, o que é aquela palavra que eu falei para vocês? A transverberação. É uma experiência que, antes de qualquer coisa, ela acontece na alma. E Santa Teresa d'Ávila, que é a Santa Teresa de Jesus, teve a transverberação. E ela descreveu como a dor causada pelo dardo místico do anjo. Não é a dor corporal, mas é uma dor espiritual. E quem mais sentiu, e essa transverberação, teve a transverberação? O São Padre Pio, São Pio de Pietrelcina e São Francisco de Assis, que eles tiveram não somente a transverberação espiritual, mas também a transverberação corporal, um sinal físico no corpo deles. E a alma que é transverberada, ela é completamente invadida pelo amor divino. É Deus mesmo quem age nessa alma para aumentar nela a caridade e aumentar a comunhão da alma com Ele. A irmã Amália tinha dores intensas no coração. Essas dores, inclusive, lhe causaram infartos e ela sentia também ainda as dores dos estigmas, mesmo quando eles não eram visíveis. Passaram-se alguns anos, ela morando em Taubaté, ela tinha um sonho de ter uma creche, de ter, na verdade, um lar para abrigar as crianças, principalmente também durante o período em que as mães trabalhavam. Então ela fundou o Lar Irmã Amália, com a ajuda dos taubatianos. Esse lar, ele até hoje funciona, tem um vídeo aqui no canal contando essa visita, vou colocar nos cards e na descrição para vocês. E ela fundou esse lar, onde hoje acolhe crianças e adolescentes. Então lá é uma creche, tem uma foto aí para que vocês vejam, a vida da irmã Amália, ainda soprando, em Taubaté, com esse lar que acolhe as crianças. E sobre o falecimento da irmã Amália, vale dizer o seguinte, eu coloquei uma foto para vocês. Quando ela foi transferida para Taubaté, ela foi transferida para uma casa, a antiga casa Nossa Senhora Aparecida. Então o nome do lugar era a Casa Nossa Senhora Aparecida. Veio ela com outras irmãs. E aí ela veio para esse lugar. Ela faleceu em 18 de abril de 1977, às 11h30, aos 76 anos. Esse lugar, atualmente, ele está lá, igual, em Taubaté. Ele fica na Praça Santa Terezinha. Atualmente funciona o Museu de Arte Sacra, o Museu de Arte Sacra Dom Epaminondas. E ele está fechado, se eu não me engano, ele está fechado para visita. Então, ela faleceu em Taubaté, no dia 18 de abril.
Ela está enterrada no cemitério da Venerável Ordem Terceira Franciscana. Tem um vídeo aqui no canal também, vou colocar na descrição para vocês. A gente já visitou lá, já teve a oportunidade de rezar nesse lugar. E aí, finalizando esse vídeo, né, contando mais um pouquinho sobre a nossa amiga, irmã Amália, quero pedir para vocês então que se mantenham em oração, rezando a coroa das lágrimas de Nossa Senhora, acolhendo as promessas do Senhor, né, desta oração, as promessas da Virgem Santíssima, confiando os nossos impossíveis à Mãe de Deus. E vamos continuar rezando a oração para devoção privada. A irmã Amália tem um vídeo aqui no canal que ensina a rezar. Vamos começar a coletar, né, meus irmãos, os milagres que estamos recebendo pela intercessão da irmã Amália. Quem sabe a gente consegue com isso juntar para avançar o processo de beatificação dela, né? Se for da vontade do Senhor, vamos continuar pedindo, tá bom? É isso então, é esse vídeo com mais alguns detalhes, mais algumas curiosidades da vida da nossa querida amiga e irmã Amália. E se você quiser também vá dando seu testemunho de algum milagre, alguma graça que você recebeu por intercessão dela, tá bom? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.